Pessoal, e hoje um vídeo especial com o Dr. Maurício Palma Nogueira para a gente discutir. A pecuária é a responsável por desmatamento no Brasil? Assista. Canal Agroverdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio Agrominas. Olá, pessoal, e conforme nós prometemos aí no vídeo anterior, né, que foi onde nós abordamos o tema de desmatamento e produção de carne bovina, onde a imprensa aí chamada convencional aí, né, sempre que fala em produção de carne de bovinos, alerta que essa carne é produzida às custas de desmatamento. Embora a gente tenha mostrado alguns dados, mas de uma forma muito superficial, nós prometemos trazer aqui uma pessoa que entende, que trabalha com esses dados há muitos anos e que entende ali das coisas que parecem, mas não são, e que às vezes, muitas das vezes, as pessoas, ou por ignorância ou por má fé, interpretam de uma forma equivocada esses dados. Então a live de hoje é com o Dr. Maurício Palma Nogueira, que é para poder fazer uma limpeza, né, do que tem de errado e o que realmente acontece ou aconteceu ao longo dos últimos 50 anos aí na pecuária brasileira com relação a desmatamento e a abertura de novas áreas e principalmente o que é a pecuária de corte atualmente. Maurício, eu gostaria de agradecer imensamente aqui por você ceder o seu tempo, estar aqui no canal, sempre trazendo informações que eu diria que elas são educativas e extremamente importantes, e a gente lamenta que, principalmente, as pessoas da imprensa, né, usem tão pouco a quantidade de dados que você tem. E aí eu já gostaria de começar te perguntando o seguinte: o que tem de verdade nessa história de que pecuária de corte no Brasil se desenvolveu às custas de desmatamento e que ela cresce, né? Que a produção bovina hoje aumenta porque desmata mais? Nilma, sempre um prazer estar aí com você. Eu que agradeço o convite. É ótimo a gente falar em um canal que a gente consegue conversar com gente do ramo, que entenda, né? Embora seja importante que a gente leve essas informações para fora, né? Em cima da tua pergunta, né, do que tem de verdade, a única verdade que tem é que existe uma correlação entre área desmatada e pastagem nessa área. Isso é fato, a gente não consegue negar, porque é real, né? Então, a área desmatada, ela vira pasto. Agora, o que não se explica é qual é o driver. Então, se a gente pegar, geralmente, nessas matérias de imprensa, o pessoal afirma categoricamente que é a pecuária que está indo para essas áreas para produzir, então ela desmata. Tanto é que tem gente extremamente criativa, né, falando que todo o aumento de produtividade vem do desmatamento dos últimos anos, que evoluiu mesmo, cresceu, né, durante um período aí, só que não chegou nem na metade do que desmatava no começo dos anos 2000, por exemplo, lá em 2003, 2004, né? Então, o que existe é uma interpretação muito incorreta de dados que a gente consegue monitorar a campo. E aí a gente vai entender isso aí, né? A minha especialidade aqui, né, Nilma, é analisar mercado, analisar cenário. Para a gente fazer isso, a gente tem que acompanhar a série histórica do que aconteceu. Pastagem, rebanho, implementação de tecnologia, exportações, produção, tudo mais, né? E aí eu olho o passado para projetar o futuro. E, de repente, a gente começou a se deparar com alguns dados extremamente estranhos, né? Afirmações incorretas e dados estranhos, e aí a gente foi analisar. E uma das coisas que eu queria trazer aqui é mostrar uma série histórica de pastagem, né? Do que aconteceu dos anos 70 até hoje, com pastagem. E aí a gente vai usar os dados do censo. Então, nós temos censos agropecuários que são feitos desde 1920,
Em 1940, se não me engano, é o primeiro levantamento, depois eu confirmo isso, né? O primeiro levantamento de área de pastagens é em 1940, eu acho que até vai ter um slide lá no final falando disso aí. Mas se você notar nesse gráfico que está aparecendo, a área de pastagem ela vai subindo até o início dos anos 1990. Depois disso, ela começa a cair. Tem desmatamento? Tem. O desmatamento vira vira pastagem? Vira. A maioria dos desmatamentos ilegais viram pastos. Só que a área que começa a regenerar involuntariamente, isso é processo de degradação, aquela área que virou juquira, que sassa e que vai recuperando a vegetação nativa, somada à área que é passada para a agricultura, elas são maiores do que a área do desmatamento, né? Então, às vezes a gente apresenta esses dados, Nilma, e o pessoal bate na gente, fala, pô, você está falando isso como se o desmatamento não fosse importante. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é a pecuária não está forçando o desmatamento para crescer, senão ela estaria aumentando a área de pastagem. E não é isso que está acontecendo. Então, olha que interessante, a gente vai analisar esses dois períodos separados. Eu vou analisar primeiro de 1970 a 1990 e depois de 1990 em diante. Aí a gente vai para o segundo slide. Nesse período de 70 a 90, a área de pastagem cresce 22%, a produção 115%, o abate cresce um pouquinho mais porque o peso médio da carcaça caiu nesse período, né? Então nós temos aí um comportamento bem diferente do que a gente vê hoje. Se a gente olhar para esse gráfico, Nilma, a gente pode cair no erro básico, né, do pessoal fazer análise comparando porcentagem. Lembra que nós estamos falando de uma porcentagem em cima de uma produção de carne pequenininha, né? Já nós vamos chegar no próximo gráfico. E nós estamos fazendo uma porcentagem em cima de uma área de pastagem enorme, né? Que nós estamos falando lá de 190 milhões de hectares. E aí eu vou para o próximo gráfico e construo uma curva de aumento da produção, linha amarela, produção, não estou fazendo a conta de produtividade aqui, é produção de carne, e a área de pastagem, né? Ela vai aumentando. A área de pastagem está aqui desse lado, né? E a produção de carne aqui desse lado. Ela sai aqui a produção de carne do cerca de 1,5 milhão de toneladas e vai chegar lá perto de 4 milhões de toneladas na década de 90. Olha como a correlação ela sobe junto, né? Nesse momento, eu consigo sim explicar. A produção de carne do Brasil está crescendo porque nós estamos ocupando uma área maior e estamos ofertando mais carne. Esse é o período de expansão da pecuária. A partir da década de 90, né, que esse é o grande ganho que nós tivemos, e hoje, né, nós estamos comemorando esse ano 30 anos de Plano Real, né, nós tivemos algumas mudanças lá de 90 até 94, mas o Plano Real que foi definitivo e mudou o perfil da economia brasileira. Ao invés da gente expandir e estocar, começou a valer a pena você dar giro nos ativos, então tem que aumentar a produtividade. E aí a gente entra numa outra realidade bem diferente. Eu vou pegar aqui o início dos anos 90, que é o final do gráfico anterior, e vou vir até hoje, né, com a projeção aí com os dados fechados de 2023. Até recentemente eu divulguei lá a estimativa de 2024, aí nós estamos fazendo até 2023, que são os dados fechados. Olha como o comportamento muda. A área de pastagem, mesmo considerando todo o desmatamento, olha que a gente coloca aqui fonte INPE, né? Eu coloco toda a área de desmatamento, eu considero como pasto, mesmo que não seja, é o critério nosso, nós vamos considerar, né, como área de pastagem, e mesmo assim, a gente tem 15% a menos de área de pasto, quando comparado lá com os anos 90. A produção de carne sobe 150%, e a produtividade desse período cresce 194%. E aí eu monto de novo aquele gráfico. Vamos comparar área de pastagem caindo, claro, aqui eu mexi na escala, mas os números estão aqui, né, para ficar mais visível que a gente mexe na escala, né, Nilma? Tem gente que fala que a gente faz isso de sacanagem. Não é, dar para ver o comportamento, né? Mas o número está aqui, eu saí de 190 milhões de hectares aqui para cerca de 160 milhões de hectares aqui. E na produção de carne, a gente sai lá daqueles 4 milhões e chega hoje perto de 10 milhões e meio aqui, que é o que a gente produziu no ano passado, né, de carne bovina.
Então, nesse momento, sim, eu tenho uma correlação negativa, né? A área de pastagem está caindo e a pecuária está aumentando a produção. Então, não é a pecuária que causa desmatamento. E essa é uma informação que, infelizmente, a gente tem tido muita dificuldade em corrigir, né? E eu posso fazer análise de vários períodos. Posso comparar aqui a estimativa de 2024 com a média dos últimos anos, né? Nós temos todo esse comportamento aqui. Eu posso fazer várias comparações e vários exercícios comparando década a década. A partir da década de 1900, a partir do início dos anos 1990, toda vez que eu fraciono um período e analiso, eu tenho queda na área de pastagem, aumento na produção de carne e aumento na produtividade. Mesmo nos períodos que a gente tem aumentos de desmatamento, como foi o começo do governo anterior, como foi o começo do governo Lula lá atrás, né? Todos esses períodos que a gente tem expansão do desmatamento, mesmo assim a gente tem um crescimento de produtividade pós-período de Plano Real. E aí, só para explicar, gente, por que muita gente está acreditando num dado equivocado? Nós temos aí estudos que estão sendo muito divulgados que estão desconsiderando o histórico do censo. Aqui, ó, que eu tinha falado, o primeiro censo que mediu pastagem foi em 1940. A gente tinha 90 milhões de hectares de pastagem em 1940. E aí, de repente, a gente tem estudos que estão sendo divulgados que falam que em 85 a gente tinha quase a área de pastagem que o censo agropecuário descobriu lá em 1940, né? Então, essa área vem aumentando e tudo isso é extremamente coerente com o processo inflacionário, com criação de regiões de produção, tudo que a gente viu acontecer nas últimas décadas no país, né? Então, cresce a área de pastagem até a década de 90. Se você olhar no gráfico anterior, a gente tinha uma área um pouquinho maior, porque a gente vem corrigindo esses períodos intermediários pelo rebanho, né? Então, provavelmente, a gente tem um aumento aqui no censo de 95 já está caindo, né? Então, se eu analisar esse dado aqui, eu vou considerar que está tendo um avanço da pecuária nesse período, forçando o desmatamento. Mas a hora que a gente analisa os dados corretos, que são os dados censitários, isso não acontece, né? E aí, só para a gente resumir, né, concluir aqui, eu acho que a gente pode até parar de passar os dados e bater um papo, Nilma. Qualquer estudo coerente, correto, que eu for fazer criterioso, nós vamos identificar que o processo de desmatamento ilegal, ele acontece por outras dinâmicas, não é a vontade de produzir carne. E como bem dito por você lá naquele vídeo que você fez, Nilma, a pecuária, ela é a primeira vítima, né, desse processo de desmatamento ilegal. Porque aquele gado, ele não vai movimentar a indústria de insumos, não vai movimentar serviço, não vai levar um técnico para falar sobre manejo, não vai vender em frigorífico legalizado, quer dizer, um movimento totalmente paralelo, né, ilegal. E qualquer fator que a gente relacione hoje com desmatamento ilegal, seja ele ocorrido até às vezes de forma que poderia ser previsto no Código Florestal, todos eles estão relacionados à ineficiência do Estado em controlar esse processo de desmatamento, ou qualificar, né? E, claro, você vai desmatar uma área de forma ilegal, você não vai colocar soja ou outra atividade. A atividade mais fácil, que dá para você mover, que dá para você conseguir vender de qualquer forma, né? Caso você tenha uma fiscalização, até sumir com aquilo da área, é a pecuária. Então, o principal ativo que você põe no momento é colocar fogo lá e depois colocar semente de capim. Você não precisa nem tirar os tocos da área, né? Então, a nossa atividade, ela acaba sendo vítima desse processo. A primeira vítima do desmatamento ilegal é a pecuária organizada. É a indústria, os produtores e os prestadores de serviços ou de indústria de insumos aí relacionados à pecuária. Ô Maurício, eu falo que uma coisa que me deixa muito... eu fico até nervoso com isso. Porque, por exemplo, se você pegar tráfico de droga, tem algumas atividades que são fáceis para você lavar dinheiro. Você pode colocar posto de gasolina, restaurante,
eventos. São atividades que tem como a pessoa manipular e lavar um dinheiro de origem ilegal. Mas eu não vejo ninguém na rua encontrar com um cara que tem um posto de gasolina, que tem um restaurante, que cuida de show, que trabalha com teatro, ser acusado, esse cara aí é o cara que dá suporte para o tráfico de droga no Brasil. A área dele, como você bem disse, é uma área vítima dessa ilegalidade. Sim. Só que o que deixa a gente assim bastante chateado é que a pastagem está para o garimpeiro ilegal, o madeireiro ilegal, assim como um restaurante está para um cara que quer lavar dinheiro. Mas a forma como a mídia trata as duas coisas é totalmente diferente. Numa, ela entende que tem uma minoria de empreendimentos que fazem lavagem de dinheiro, por exemplo, e, no nosso caso das pastagens, é a mesma minoria, mas aí trata como todo mundo usasse, né, tivesse fazenda utilizando essa ferramenta do desmatamento ilegal. E é incrível porque é um discurso muito, muito fácil, né, de você fazer. As pessoas acreditam piamente nessa narrativa e a gente fica nessa posição de vilão. E, obviamente, que eu não acredito que... Eu não sou tão inocente que, lógico, que tem interesses, né, internacionais, de mercado, de disputa de mercado da carne bovina, que você taxar a carne brasileira como uma carne que é a carne mais barata do mundo, vinda do pasto, com pouca dependência de grãos, produzida praticamente a pasto, né? Ela é muito competitiva, então você tem que arrumar você tem que arrumar um defeito para essa coisa que é tão... Eu não vou dizer que é perfeita, mas é de um processo muito equilibrado, né? De produção. Sim, eu diria até que a gente está, em termos de produção de proteína, né, Nilma, o que o Brasil já fez nas fazendas de ponta aí é revolucionário, não tem no mundo todo, e as pessoas não conseguem entender isso aí. Então, existe essa pressão mesmo. E olha o tanto que é pior, né? É bela analogia que você fez aí sobre a lavagem de dinheiro em negócios urbanos. Imagina que ainda no caso da pecuária, esse negócio virou tão verdade, é fácil falar, né? A pecuária está causando desmatamento, ninguém contesta mais. E se contestar, é capaz de ser taxado de negacionista, como eu mesmo já fui, né? E olha que interessante, na pecuária, nós estamos criando regras, para manter a tua analogia aí com os postos de gasolina ou restaurante, você vai lá e pega todo mundo que é legal e você pressiona o legal, ao invés de ir atrás do ilegal. Você tem que separar quem é o ilegal, vou atrás do ilegal. Isso é um caso de polícia, não é caso da pecuária, né? Então, no nosso negócio, nós estamos sofrendo pressões que vão atingir as pessoas que trabalham dentro da lei. E dependendo dessas pressões, você mina a competitividade de quem trabalha dentro da lei e deixa uma avenida aberta para quem é ilegal, porque esse cara não vende dentro da lei nenhuma. Esse cara ele vai sonegar, ele vai operar com mercados espaçados, né? Se é que ele vai operar, o negócio dele é imobiliário, é ocupar aquela terra, né? Então nós temos uma atividade completamente mal compreendida. E talvez, eu acho que isso aí venha do preconceito, né, das cidades. Recentemente eu estava conversando com o pessoal da escola dos meus filhos, Nilma, e o pessoal tentando me convencer que a pecuária é atrasada. Eu falei, a mesma coisa que eu chegar e falar que a educação ainda é feita na base da palmatória ou da ajoelhada no milho, né, que foi quando minha avó estudou lá no começo do século passado, né?
Então, a realidade mudou na educação, mudou também na produção. A gente não sai por aí avançando sem tecnologia nenhuma, né? Nós temos hoje uma tecnologia altamente disruptiva, que é a tua especialidade aí. Coloca pasto para produzir para valer, os animais para serem manejados de acordo com o que o pasto produz, e eu ainda tenho possibilidade de melhorar esse desempenho, terminando esses animais com grãos, né? Nós vamos tirar aí 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes mais do que a gente tira em média por hectare, né? E aí imagina isso, o impacto que a gente tem do ponto de vista ambiental e social, tanto pela melhoria da qualidade do emprego nas fazendas, como do acesso à carne para os consumidores, né? É engraçado que os críticos, sempre que eles vêm com uma pancada, eles tentam esquivar, né, o deles, falando que tem que criar formas da comida chegar para o consumidor mais humilde, mais pobre, né? E como é que eu faço isso? Pressionando justamente quem tem condição de atender essa demanda, que é o que a gente está fazendo, né? Aumentando a produtividade nossa. Esse ano, Nilma, nós no primeiro semestre, nós já marcamos 17 quilos de carne per capita. Isso no mercado formal. É o maior recorde de todos. E a gente tem conseguido isso com o avanço que a gente tem implementado nas fazendas, né? E assim, né, como diz o outro, não é a nossa área, mas são coisas absurdas, porque a pessoa vai lá e fala assim, ó, o assunto desse surgiu tudo em cima da isenção de imposto para alguma parte, algum tipo de carne. E aí a pessoa diz, vocês estão dando isenção para uma atividade que é como se aquela isenção, quem fosse beneficiar, fosse o fazendeiro. Exato. Que, na verdade, o fazendeiro não tem... Passa longe disso aí. Isso aí, quem vai fazer é o cara que vai vender lá na gôndola, lá, que vai poder vender mais barato, porque ele pagou menos imposto. A fazenda está lá atrás nesse processo. Mas, assim, é de uma má vontade, né? Porque as pessoas normalmente têm algumas coisas que surgem, né, Maurício? Eu falo assim, tem algum assunto surge e as pessoas pensam sobre aquela notícia, sobre aquele fato. Agora, falar mal da pecuária, do agronegócio, as pessoas não raciocinam. Não raciocinam. Não raciocinam. Eu tenho um dado, inclusive, do MAP Biomas, mostrando que dentro da Amazônia, do bioma Amazônia, apenas 12% é de pastagem. Mas isso é colocado nos congressos, assim, estão destruindo. Como que uma coisa que tem 50 anos, que está crescendo no ambiente, chegou a 12% e está ameaçando esse ambiente. Isso é insano, né? Os números. Mas é porque as pessoas são dados que são tão assim, gritantes, que eles não conseguem, né, analisar, né, e eles não conseguem dar uma roupagem nova para eles, porque tem coisa que o cara vai lá e dá uma encostada aqui, dá uma enviesada, mas quando você analisa os dados friamente, né, os caras desenvolveram, destruíram o país para criar boi, ainda tem 66% de vegetação nativa. Então, mas as pessoas preferem não pensar por esse lado, né? E uma outra coisa que me chama a atenção é que agora eles querem punir o cara que faz desmatamento legal. Se o cara não, mas quem desmatou, legal ou ilegal, nos últimos 5 anos, já tem indústria ameaçando de não comprar. Então, assim, é uma coisa bem, eu diria, assustadora, né, o que a gente tem visto na pecuária. Hoje, esse negócio do desmatamento já está tão sério, Nilma, que o pessoal nem fala mais, né? Que nós temos uma lei mais rigorosa do planeta de proteção ambiental, né?
E tem uma questão muito bem lembrada outro dia num artigo do Evaristo Miranda, né, aposentado da Embrapa, que ele fala, tem que qualificar qual que é o processo de desmatamento. Tem muito desmatamento acontecendo em áreas de microprodutores que não tem outra alternativa, que às vezes não está nem sendo orientado. Ele aparece depois de alguns anos, porque ele vai desmatando uma área, outra área, né? A hora que aparece, entra na estatística, né? E eu preciso contabilizar, aquilo está legal ou não? Esse próprio dado, eu não concordo com os dados do MapBiomas, Nilma, porque a gente faz a comparação entre a base de pastagem que leva informação para eles e os dados que eles divulgam. Então, por exemplo, tem uma área de pastagem maior do que a base, né? Lá no Pará, que é um estado extremamente sensível a essas questões. Mas, enfim, mesmo que a gente considere que nós temos 12% lá ocupado no bioma, ele é abaixo do que é previsto para a lei, concorda? Né? Na lei, a gente tem um bioma que a gente teria que ocupar, poderia ocupar 20%. Então, a lei, ela tem que ser cumprida. E, às vezes, a gente vê alguns debates aí levando em consideração questões, querendo colocar na canetada algo que atropela o que foi definido no Congresso. E, segundo o Aldo Rebelo, né, foi a lei mais discutida depois da Constituição de 88, foi o Código Florestal, que levou mais tempo em discussão para chegar num consenso. E é interessante que às vezes o pessoal fala que o Código Florestal agradou o pessoal do meio rural, e não agradou. É só voltar lá nos artigos de 2012 e ver qual que era a opinião do agro em relação ao Código Florestal. É uma lei que a hora que saiu ela desagradou todo mundo. Isso mostra que ela é boa, né? Porque ela pisou no calo de todo mundo ali. Então ela fez o papel dela, né? E hoje a gente não conseguiu implementar todo o Código Florestal justamente porque ele foi judicializado pelo ambientalismo. Ambientalismo é esse que hoje acusa o agricultor, o agronegócio, de ter atrasado a implementação do Código Florestal. Então nós vivemos numa maluquice nesse debate aí, que às vezes a gente tenta debater ou discutir com argumentos, coisas que o pessoal está falando é uma questão de posicionamento de marketing. Sabe-se lá por quê, né? Mas a gente tem um excesso de desinformação, né? E um excesso de exigência que lá na frente vai dar problema, né? Porque a gente tem que... É muito fácil falar em proteger o ambiente sem gerar comida. Então, às vezes eu vejo as soluções do pessoal, fecha tudo e planta. Tá bom, vira floresta de novo. Mas da onde eu vou tirar riqueza para o cara que está morando lá na região amazônica? Da onde eu vou tirar comida para quem precisa, né? Para toda a sociedade? Quer dizer, tem hora que a gente precisa ser um pouco mais pragmático, né? E separar um pouquinho o discurso da eficiência das ações. Hoje nós estamos vivendo no ambientalismo uma questão muito igual à política, né? Discursa-se muito e não consegue implementar o que falou que sabia fazer. Vê aí, né, o que está acontecendo com os incêndios no país todo aí, né? Maurício, tem uns dados, depois eu vou colocar esse lá nos comentários, mas tem um artigo, não vou saber o nome do autor, que ele fez um levantamento de desmatamento no Brasil. Eu até gravei um AgroVerdades em cima disso, que é muito interessante no seguinte: quando você pega as áreas de propriedades da propriedade privada, que você tem um passivo ambiental de área que foi desmatada a mais, aí você compara as áreas que tem a mais, desmatou a mais, compara com as propriedades que tem a menos. Se você pegar as grandes propriedades, você tem onde compensar, ou seja, tem fazenda que tem um déficit, mas tem fazenda que está sobrando. Quando você cruza, ainda sobra a área de floresta. Quando você pega as áreas de assentamento rural, quando você pega o que eles desmataram a mais e o que sobrou nas outras áreas, não cobre. Então, Exato. hoje, se você pegar, proporcionalmente falando, as áreas de assentamento, tá, também tem um déficit. E aí a gente fala assim, então você quer... Eu trabalhei aqui na região com área de assentamento.
Ah, por que o cara desmatou? Ah, o cara é bandido. Não, meu amigo. Puseram os caras numa situação aí que ou ele vendia madeira, ou ele morria de fome, ou fazia o que fizeram. Foram embora. Os espertos, que eu não vou dizer se é a maioria ou se é a minoria, pegaram essas terras, venderam. Ele nunca quis trabalhar mesmo, ele morava na cidade, foi lá, conseguiu um lote, vendeu. O cara que era do campo, que tinha vocação, esse cara, coitado, é um sofredor também, é um produtor, ele só é pequeno, o que o faz sofrer mais. Mas Sim. Ele está lá hoje numa condição de ilegalidade ambiental, ele não consegue dinheiro, tá? E aí vem dizer, é esse cara que é incompetente. Não, esse cara é vítima de um discurso estúpido, tá? Eu não gosto de ficar falando em política, mas um político muito famoso no Brasil chegou no Vale do Jequitinhonha, na minha terra, e falou assim, o Vale do Jequitinhonha não tem seca, que é uma região semiárida. Aqui tem cerca. O dia que tirar as cercas, acabou-se o problema. Acabam-se os problemas. Pois é, eles foram lá, fizeram a reforma agrária, tiraram a cerca, deram terra, não tem um assentamento funcionando de uma forma minimamente, né, nem de sobrevivência não tem, nem de subsistência. Quer dizer, são os discursos, as pessoas acham que se entregar terra para as pessoas, que ainda está no pero vaso de caminha, em se plantando, tudo dá prejuízo. Porque se você não fizer correção, não fizer adubação, não tiver agrônomo, zootecnista, veterinário em cima, você vai quebrar. Então, as pessoas do meio urbano, eu acho, Maurício, eles ainda vivem esses discursos, né, que não se sustentam. Não. Tá? Que não se sustentam. Isso é uma tristeza. Eu falo isso com a dor no coração imensa, porque eu trabalhei com esses em assentamento, eu vejo aquelas pessoas com a vontade de fazer, mas a coisa não é vender um milagre para ele, né? Não vai, a coisa não é fácil. Não, e até, Nilman, nisso que você está comentando, eu acho que a gente tem alternativas tão inteligentes, se a gente tirar o discurso e for pragmático, né? E criar regras, né? Então eu tenho hoje, pegar os dados lá da Embrapa Territorial, né? Análise em cima dos números do CAR, 49% da área dos produtores, dos agropecuaristas, né, agricultores e pecuaristas, hoje estão em reserva. Quer dizer, nós estamos reservando muito mais do que o Código Florestal prevê, né, que é bem o que você está falando, né? Se a gente cria uma regra que permita que aquele que tenha condição ocupe, né, o que já é garantido por lei, ninguém está pedindo para avançar mais do que o Código Florestal, mas que facilite, né, que ele possa abrir e a gente pague para aquele que não tem mais viabilidade, para ele ficar com a área fechada, para ele revegetar essas áreas, porque elas são inviáveis. A gente mesmo, no último Rally, Nilma, eu fiz questão de entrar em microprodutores, que eu queria entender a realidade dele, porque a gente faz esses estudos todos, né? E eu queria entender a realidade dessa turma. E a gente pegou casos de produtores tão pequenos, que é o que você falou, não tem floresta, não tem área vegetada nessas propriedades, porque ele tem que aproveitar tudo. Ele não tem nada lá, né? Então ele tem que aproveitar. E rebanhos de 20, 30 cabeças, que um da família ficou doente lá, o rebanho foi para 10 cabeças. Quer dizer, olha o tanto que são vulneráveis, né? E a gente precisa começar a criar políticas que permitam que essas pessoas que queiram mesmo sobreviver de uma área pequena tenham condições disso, né? Senão nós nunca vamos resolver esses problemas. E o outro dado, né? Áreas pequenas de assentamentos do pessoal que vendeu lotes foram comprados às vezes por vizinhos. E essa turma vai continuar avançando à medida que eles conseguem aumentar essas áreas, porque eles estão lutando lá para sobreviver. Ou a gente entende essas coisas, ou nós vamos continuar tratando o campo com preconceito. E aí, discursos, e nada vai mudar. Nós vamos continuar entregando maus resultados aí sob qualquer perspectiva que a gente analise, né? Maurício, e eu vou aproveitar aqui e já fazer uma pergunta dentro desse... Quando a gente pega
eu sempre coloco isso. A gente tem 160 milhões de hectares aí de pastagens, né? 159 que você mostrou. 160, 160 e pouquinho. 160 milhões. E a gente tem a agricultura com algo em torno de 80 milhões de hectares, que é de agricultura. A gente assume que se a gente sair dessa taxa vergonhosa de 4 arrobas por hectare e passar para 8, que não precisa de muito milagre, não. É só o cara manejar bem pasto e com as tecnologias, uma adubação bastante conservadora, a gente consegue passar para 8. Tá? Tem uns colegas que falam que dá para dobrar de 4 para 8 só com um manejo de pastagem. Mas eu vou colocar que a gente vai ter que fazer um sumo, porque eu gosto. E a gente teria uma área de 80 milhões que ainda poderia ser liberada para agricultura, né? E aí a gente começa é lógico que esses 160 milhões não tem áreas que não vão ser possível para agricultura e às vezes não são recomendadas nem para a pecuária, mas eu não vou falar, então eu vou pôr que desses 80 milhões, 40 milhões seriam razoáveis para a agricultura, o resto nós vamos reflorestar, seja lá o que quiser, ou deixar recompor. A gente teria ou um aumento de 100%, se considerar toda a área, ou se quiser usar só a metade do que a pecuária liberaria, daria para aumentar 50%. Aí a gente começa a olhar isso aí e começa a ver o seguinte, é muita ameaça para um mundo que quer competir, que quer essa fatia do mercado. O que, na sua opinião, tem dessa preocupação de ambiental e o que é realmente interesse comercial, né? E principalmente de esse mercado de exportação aí, que o Brasil ele é imbatível, as pessoas compram carne em outros países, porque tem que ter um balanço, né, nessas negociações. Porque se for só pelo preço, a gente sairia de 12 milhões para 20, para 30 milhões e atenderia esse mercado tranquilamente. Nilma, eu acho bem difícil a gente cravar um número, mas tudo acontece meio junto, né? Lembra do Forest There, Farms Here, né? Dos norte-americanos, né? Então você tem toda uma campanha que gera o dinheiro que vai na mão de um monte de gente. Aí você vai juntar todo tipo de pessoal, né, envolvido nisso. Vai ter aquele bem intencionado, que é aquele realmente que acredita nessas coisas e está sendo entorpecido com desinformações, mas ele está lá bem intencionado. Tem aquele que simplesmente quer ganhar dinheiro e tem aquele oportunista que quer poder e dinheiro, né? Então nós temos tudo ali nesse bolo. Mas eu vou te dar um jeito fácil de responder. Se o assunto fosse estritamente técnico e voltado com foco a ambiente, né? Você ouviria as pessoas que entendem do ramo. Então você ouviria especialistas em pecuária, especialistas em pastagens, especialistas em fertilidade do solo, em pedologia, pedogênese, tudo que for relacionado, você estaria incluindo esse pessoal no debate, não estão, né? Então nós estamos vendo seminários sobre como produzir pecuária conduzido por gente que nunca entrou numa fazenda, ou se entrou não prestou atenção, porque não sabe o que estão falando, né? Então, e isso, inclusive, excluindo as pessoas do agro. Há um tempo atrás, Nilma, eu acho que eu estou com quase 30 anos de formado, né? 28 anos esse ano. A passagem mais triste que eu já vi foi uma carta, uns 4 anos atrás, que vários pesquisadores de fora da área assinaram dizendo que não existia ciência no agro, né? Que estava faltando ciência na pecuária, na produção agropecuária, principalmente, né? No agro e na produção pecuária. Quer dizer, que falta de respeito com as universidades, com as instituições todas, né? Então, se o debate fosse sério, a gente escutaria os especialistas. E outro exemplo, a Europa é o nosso grupo de clientes, o continente que mais pressiona o Brasil
há anos por questões ambientais. Né? Vem a China aqui, em 5 anos, pediu o boi de no máximo 30 meses, né? E resolveu a maior parte dos problemas de produtividade zootécnica. Tanto é que nós estamos entregando um recorde absurdo hoje de produção, sem estar comprometendo o rebanho. Nós estamos, sim, no ciclo pecuário de baixa, quer dizer que mata mais matriz, tudo isso, mas está dentro da normalidade. Então, a produtividade desse ciclo ela foi muito maior que de anos anteriores, por causa de uma exigência que envolve resposta técnica. Né? Então, o que adianta a gente ficar pedindo, às vezes, algumas coisas que não fazem sentido, sendo que o conhecimento já mostrou o que resolve? Então, eu não gosto muito de dar uma análise que não deixa de ser um julgamento de caráter, né? Do que o pessoal quer ou não. Mas se quisessem mesmo resolver o problema, Nilma, você não concorda que a gente estaria envolvendo a ciência, né, os responsáveis por produção, os caras que entendem? Essa turma está marginalizada desse debate, né? Isso envolve, inclusive, pesquisadores como você, né? Não estão participando ativamente, não são convidados para os congressos internacionais que falam sobre a pecuária brasileira. Nós estamos mandando gente que não tem essa vivência, né? Então, nós precisamos colocar isso na balança e lembrar, nós estamos falando de ciência mesmo? É de fato? Né? Ou nós estamos fazendo política e chamando isso de ciência? Né? Então, eu quero resolver o problema, nós temos soluções. E a maioria dessas soluções estão sendo implementadas há algumas décadas nas fazendas por um esforço enorme de quem está pesquisando em universidade ou instituição e da iniciativa privada. E muitas vezes esse esforço está sendo atrapalhado por políticas desastrosas que a gente vez ou outra vê acontecer por aí, né? Maurício, eu não gosto de polemizar muito, não, porque senão eu começo a ficar nervoso e xingar até, porque é assustador. Eu digo o seguinte: teve agora o episódio lá do Trump. Aí você chega lá na televisão, quem é que eles vão entrevistar? O especialista em segurança, chamam lá um cara que é especialista em armamento, para ver que tipo de arma, o que chegou, qual que era a possibilidade e tal. Aí você vai lá, o cara, eles chamam pessoas, né, que entendem daquilo a fundo. Morreu uma pessoa famosa de um ataque cardíaco fulminante. Quem que vai falar? Você chega lá, tá aqui o doutor fulano, ele é o presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Aí vai lá falar sobre abertura das áreas de não sei o que para pastagem. Vai falar sobre a pecuária, o dano que a pecuária causa, não sei o quê. Aí quem é que vai falar? Não vou citar nome, é um engenheiro florestal, tá? Que nunca criou um boi, que não entende de fazenda, que é apenas um midiático que vai ali falar. E esse cara fala de pecuária, de avicultura, de queimada, ele fala de se tiver um problema com a exportação de vaca louca, é ele que vai falar. É um Deus que, na verdade, ele não domina nada, mas é sempre a mesma pessoa que fala, um falando de tudo. E eu já fiz uma proposta, mas os meninos fazem, mas não adianta. Eu falei, a Sociedade Brasileira de Zootecnia, a Sociedade Brasileira de Reprodução Animal, tinha que entrar em contato com eles. Vocês querem alguém? Pega alguém aqui, nós vamos indicar nomes. Toda vez que nós vamos precisar de alguém para poder atender essas demandas, mas isso não é aceito. É sempre um grupo com um pensamento único, né, que pensam iguais. Resumindo, mesmo que a gente tenha pessoas que teoricamente têm uma formação, mas são pessoas que pensam igual. Ali não entra ninguém com nenhuma divergência. E aí é muito difícil, porque se eu for lá, eu fui num evento, até gravei
gravaram lá a minha fala, depois eu postei aqui, o pessoal virou e falou assim, era um evento em Brasília, Pop Ciência, lançamento de popularização da ciência e tal, e um cara foi do nada, não tinha nada a ver com agro. Ele virou e falou lá, um representante, o cara é secretário do Ministério da Ciência e Tecnologia. E a pessoa vai lá e fala que até que, enfim, nós lançamos uma coisa que é pop, porque essa conversa de que o agro é pop, o agro não é pop. O agro serve para envenenar as pessoas. Aí eu, na minha forma, que seja bem educada, eu falei, não aguento, eu quero falar. E fui lá e falei, olha, vocês estão tendo com o agro o mesmo preconceito de quando a população dizia que quem morava em favela era traficante, e vocês diziam que era um absurdo, que traficante ali era minoria, que a maioria era família de gente humilde e trabalhadora, e que é verdade, tá? Vocês estão fazendo a mesma coisa com o agro. Se tem gente bandida, vocês vão lá e prendam, mas não falam um negócio desse, não. Eu não aceito que num ambiente que vai discutir, popularizar a ciência, alguém venha aqui falar mentira. Aí cria aquele climão, né? Mas pelo menos ninguém me contestou. E a gente tem que trabalhar isso melhor, mas eu também acho que Maurício, que o setor comunica muito mal, né? Eu falo aqui, não estou criticando a posição de ninguém, mas a gente sabe, as pessoas chamam, eu e você, nós vamos chegar numa exposição agropecuária e falar isso. Nós vamos estar, às vezes, falando para convertido, né? Pregando para convertido. A gente não consegue sair do nosso meio e investir numa mídia. Eu falo que o meu sonho é que algumas influencers que tem aí e que falam bem do agro, eu queria elas no BBB, para elas ir lá e falar para quem não sabe o que é. Porque para vir falar disso em exposição agropecuária, ajuda, mas é muito pouco. Não tem ninguém. Na hora que você termina ali, todo mundo levanta e bate palma, porque não tem ninguém ali que já não sabia o que você está falando. Nós precisamos de acabar com isso. Precisamos ir para onde atinge a maior população, né, Nilma? Mas a gente precisa ir para um ambiente controlado também. De certa forma, eu concordo com você, nós somos muito mal em comunicação, mas aí eu vou falar por experiência própria, né? Às vezes que a gente conseguiu emplacar algum artigo nesses jornais de maior circulação, então você vai lá e fala alguma coisa da realidade da produção, né? No meu caso é pecuária, mas já vi isso aí acontecer com outros articulistas, falando de etanol, falando de outras áreas, né? Logo depois você tem um monte de gente de alta influência, né, mas são de outras formações, que vão lá escrever o contrário, reforçando os preconceitos. Então, às vezes, a gente mexe em alguns vesperos. Então, não sei qual seria a alternativa, mas a gente não pode cansar, não pode desistir. E isso aí que você comentou de quem fala, né? O pesquisador sério, ele não vai lá dar uma informação sensacionalista, ele vai lá falar com seriedade. Então, geralmente, aquele sensacionalista, né, e esse aí, vários exemplos que você falou, né, o pessoal hoje é os tudólogos, né, eles vão lá e falam de qualquer assunto, de mineralização até, de mineração até produção, né, e ninguém contesta, como é que você pode saber tudo, né? E ele vai lá com autoridade, fala, e passa por isso mesmo, e às vezes sem consequência. Nós estamos aqui gravando esse vídeo por causa de uma pessoa que já falou, Nilma, que já falou na televisão que o navio que carrega boi vivo para limpar as fezes dos bois, ele inclina para as fezes cair por gravidade no mar. E não teve consequência nenhuma, né? Que é barbaridade maior que isso, né? Em termos de navegação, como é que um navio faz isso? Enfim, né? E a gente aqui com todo cuidado, você vai fazer alguma coisa, você tem que ter cuidado com as informações que você dá, a gente checa, a gente é analítico com a gente mesmo, a gente toma cuidado para não passar uma informação que não seja consistente, né?
Isso tanto a pesquisa, né, quem está na universidade, nas instituições, como os profissionais da iniciativa privada, que é o meu caso. Se eu começo a banalizar o que a gente tem aqui de informação, eu perco os clientes, eu perco a credibilidade, né? Então, eu acho que o nível dessa conversa precisa se elevar, né? Não sei como que a gente faria para mostrar, mas você tem toda a razão. Se o pessoal de alta influência da nossa área, que entende do agro, teria que estar focado em atingir o público urbano, não ir nas feiras agropecuárias falar para convertido, né? Lá nós sabemos o que a gente faz, né? O máximo que a gente deve divulgar ali é alguma informação que embase o que a gente já sabe, né? E que nos ajude a tomar decisões, mas não essas campanhas todas que a gente perde, às vezes, a oportunidade de atingir o grande público, né? E, o Maurício, mas mesmo dentro da academia, eu acho que tem uma certa arrogância da nossa parte. A gente faz um trabalho aqui na universidade que, graças a Deus, a universidade abraça muito, que é um programa de popularização da ciência. Então, a gente leva criança para dentro da universidade. E tem até um quadro lá que eu meio que criei junto com a minha esposa, que chama As 1001 Utilidades dos Bovinos. Então, a gente leva um monte de alimentos, tudo que tem alguma coisa de bovino, uns chicletes e tal, aí pega para elas e fala assim, vocês vão separar aqui o que é de bovino e o que não é. Eles tiram quase tudo, sabe? Eles tiram quase tudo. Aí a gente fala, não, tudo que tem aqui vem do bovino e tal. E a gente mostra esses trabalhos, mas assim, muita gente já me criticou, Zé Lima, você fica perdendo tempo com negócio de escola, você vai em escola. Aí eu falei assim, é por isso que eu falei assim, se todo mundo tirasse um tempinho da sua semana para fazer 2 horas que fosse para poder... A gente faria uma mudança muito grande. Sim. Mas enquanto o cara acha que eu sou cientista, eu sou um cientista, e o que eu faço gera milhões, e eu não vou me preocupar com criança e tá indo em escola, nós vamos viver nisso aí também. Então, assim, precisa de a gente saber o seguinte, é uma no cravo e uma na ferradura. Nós precisamos melhorar a nossa imagem, mas um sozinho não vai resolver. Então, assim, tem que dar uma mexida na cabeça das pessoas também. Né? Concordo. Maurício, mas eu acho assim que o papo aqui foi extremamente interessante, os dados e a discussão, tá? Acho que eu até que pedi para que você apresentasse os gráficos aí para a gente ter alguma coisa que possa ficar como consulta mesmo, tá? E eu gostaria de te agradecer, mas também assim te parabenizar, porque os dados da Atenagro, né, eles são hoje um suporte para todos nós que trabalhamos com pesquisa. A gente é praticamente impossível você justificar um trabalho na área de produção de bovinos sem citar os dados que vocês produzem, com cuidado, com seriedade, e principalmente, né, que sejam respeitados e que sirvam realmente para ser uma referência para justificar as ações aí na pecuária. Muitíssimo obrigado aí por você ceder o seu tempo, né? E a gente também, o canal está aqui sempre à disposição, tá? Para a gente estar fazendo essas discussões e tentando jogar um pouco de luz, né, nessas trevas aí dessa mídia convencional. Eu que agradeço, Nilman. Obrigado pelas palavras aí, né? Como eu falei no começo, a gente caiu nesses assuntos, mas que acaba navegando nessas polêmicas por acidente, né? Eu preciso de uma informação de qualidade para gerar. Foi natural a gente perceber
que a gente estava diante de várias desinformações, e aí, claro, né, a gente vai ocupar os espaços porque a gente vê necessidade, né? E principalmente, né, sempre que a gente julga que tem uma relevância para o setor, a gente torna público, né? Algumas informações que faz parte aí do portfólio de análise para os clientes. Eu fico muito honrado, muito satisfeito de ouvir o que você acabou de falar, né? Que a gente contribui aí com o setor, né? Isso só aumenta a nossa responsabilidade para continuar tentando fazer mais ainda, né? Que a gente puder. Obrigado aí pelo espaço e eu estou sempre à disposição. Se a gente precisar esclarecer alguma coisa, eu tiver como contribuir, conta comigo aí, Nilma. Pois é, pessoal, pois então, de novo, Maurício, muito obrigado. E isso foi mais um AgroVerdades, passando o agronegócio do Brasil a limpo. Canal AgroVerdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio AgroMinas.